Olha, atenção, notícia que acaba de chegar. Manifestantes fecharam agora há pouco a Avenida Gustavo Paiva, em Cruz das Almas. O Neto Mota, você viu, estava a caminho desse protesto. Então vamos trazer o Neto ao vivo. Ele já chegou por lá, mas ainda está dentro do carro. É isso, Neto Mota? Está no caminho? Qual é a situação de momento? Olha, Moura, continua aqui na Avenida Josefa de Mello. O trânsito está intenso, inclusive por causa desse protesto. Ó, começou a andar um pouco agora, mas nós já recebemos via Pajuzap alguns materiais audiovisuais, fotos e vídeos que foram encaminhados pelos moradores. A reivindicação da comunidade é o seguinte: segundo as informações repassadas à produção do Cidade Alerta, a comunidade conhecida como Novo Horizonte não conta com abastecimento de água, pelo menos grande parte da comunidade, desde o último domingo. E como as próprias fotos mostram, os moradores atearam fogo em pedaços de madeira, em alguns pneus, e em algumas fotos é possível ver até alguns tijolos espalhados na via. Esse protesto ocasionou trânsito intenso, como já era esperado, não só aqui nessa região, mas em toda a imediação da Avenida Gustavo Paiva. A informação que eu recebi agora há pouco era que os moradores continuavam lá no local do protesto, aguardando as informações da BRK. Então, como eles sempre fazem, os moradores, quando decidem protestar dessa maneira, eles esperam pelo menos um representante da empresa para tentar fazer essa negociação. Agora há pouco a gente viu que o trânsito estava ainda mais intenso. Agora, neste momento, foi que ele começou a andar um pouco, mas a gente ainda está preso aqui tentando chegar. Só lembrando que o nome da comunidade é Novo Horizonte, Cruz das Almas, onde os moradores dizem que desde domingo o abastecimento de água tem acontecido de maneira deficitária, pelo menos em grande parte da comunidade não tem água nas torneiras. Esse seria o motivo principal do protesto. A gente continua aqui na avenida, aguardando, vendo se melhora o trânsito para a gente poder chegar e ouvir os moradores para saber se realmente essa informação confirma se desde o último final de semana eles não conseguem lavar os pratos, as roupas, e se eles têm também outras reivindicações para a gente mostrar aqui ao vivo no Cidade, Moura. Ok, Neto, a foto que a gente tem é do ponto exatamente ali na Gustavo Paiva, mais em frente à saída, no caso, o finalzinho da Josefa de Mello, não, da Ladeira do Óleo, não é? Você que está ainda na descida da Josefa de Mello, ou seja, o trânsito está chegando até aí, né? Você está nas imediações do shopping ainda, né? Então, você entrou mais ou menos 18 horas na escalada, você já estava nesse ponto, então, há pelo menos 40 minutos você está preso nesse trânsito próximo ao shopping, é isso? Isso mesmo. Daqui, inclusive, Edson, eu já consigo ver algumas luzes das viaturas da SMTT, Polícia Militar, algumas viaturas ali que pode ser por causa dessa movimentação. Uma viatura da polícia acabou de subir, outras luzes a gente já pode ver daqui de longe. Então, ao que tudo indica, inclusive, pode ter sido até controlado, já que a polícia, o gerenciamento de crises, geralmente nessas ocasiões, tenta liberar pelo menos um dos lados da via para o trânsito poder fluir, como está andando agora. A gente acha, né? Pode ser que tenha acontecido isso também. A gente notou que até na subida aqui da Josefa de Mello, o trânsito estava totalmente interrompido. E como a gente viu agora que o fluxo está voltando a ser normalizado no lado oposto do nosso, pode ser que o gerenciamento já tenha negociado aí a liberação parcial dessa via. A gente continua aguardando aqui para ver se a gente consegue chegar a tempo. Ok, Neto, caso você consiga chegar e ainda esteja acontecendo o protesto, você vai atualizar a gente em relação ao trânsito. Inclusive, tem muita gente descendo do ônibus, ó, indo a pé, né, porque o trânsito está parado. Tem 40 minutos que o Neto entrou na escalada, a gente abriu o programa às 18 horas, e o Neto estava no carro já. E já dava para ver o shopping. Então, há 40 minutos, ele está praticamente no mesmo lugar, né, porque ele ainda está na descida da Josefa de Mello, do lado do shopping, né, não chegou nem no semáforo ainda, está mais próximo agora, mas quando ele entrou 18 horas, já dava para ver o shopping. Então, assim, aquele percurso pequenininho ali, no finalzinho da Josefa de Mello, o trânsito está completamente parado. Então, tem gente que está realmente indo a pé, né, descendo dos coletivos, porque o trânsito está parado por conta desse protesto, que não é aqui em frente ao shopping, não. É ainda bem para frente, voltando já, né, na Gustavo Paiva, em frente à Ladeira do Óleo. Essa imagem aqui que a gente está vendo com esse protesto feito por moradores por conta da falta d'água. Vamos voltar ao vivo com o Neto Mota. Será que o Neto Mota conseguiu chegar no protesto? Neto Mota, só que você andou um pouquinho aí e continuou andando, hein, Neto?
Olha, amor, estamos andando aqui tranquilamente, 2 quilômetros de congestionamento a gente já percebe que tem. Pelo menos 400 metros eu já andei, a gente já passou pelo shopping, já passou por grande supermercado, rumo ao início da Ladeira do Óleo, aqui, repetindo, Avenida Gustavo Paiva, porque lá eu acabei de saber, na verdade, de confirmar que se concentra esse protesto dos moradores da comunidade Novo Horizonte. Protesto que está fazendo com que o horário de pico se torne ainda mais difícil para o motorista que está passando por aqui. Motorista de carro, ônibus, os motociclistas tentam chegar aí nos destinos, que estava bem pior, por incrível que pareça, começou a andar, mas o mínimo. Tem gente aqui que, assim como você falou, Moura, a gente passou tranquilamente, entre aspas, 1 hora no trânsito apenas na Avenida Josefa de Mello, e tem gente que está passando aqui bem mais. Toda a imediação é até possível, as imediações aqui da região, dá até para ver no aplicativo Waze o quanto o trânsito está aqui concentrado bem pertinho da Ladeira do Óleo. Só lembrando que os motoristas estão aqui em busca também de orientações e aguardando a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, que talvez esteja passando a mesma dificuldade que a gente passou para chegar aqui e fazer a orientação aos motoristas que não esperavam por esse protesto. As informações que nós recebemos via Pajuzap é que os moradores da comunidade Novo Horizonte, esses moradores acabaram ateando fogo em pneus e pedaços de madeira por causa da dificuldade no abastecimento de água. Algumas famílias teriam inclusive dito que desde o último domingo a água nas torneiras não chega. Sendo assim, as consequências do protesto a gente já sente daqui. A gente ficou sabendo que eles permanecem lá, o fogo ainda foi parcialmente controlado, o gerenciamento de crises da Polícia Militar teria sido acionado, mas enquanto a SMTT não chega, por exemplo, olha só essa situação aqui, ó, da motorista aqui também que tenta desse outro lado fazer com que o veículo entre aí no fluxo de ida em direção à Cruz das Almas, e assim tem sido durante o trajeto em cada esquina que a gente tem passado por aqui. Aqui, ó, nesse momento, uma outra descida, já que a gente passou em várias dessas, e aqui até que os carros estão conseguindo chegar na Avenida Gustavo Paiva, mas em todas a dificuldade é unânime, Edson Moura. Mais de 700 metros de distância a gente viu que estava do nosso carro de reportagem até o protesto. Tranquilamente, como eu falei para você, pelo menos 2 quilômetros de congestionamento já consta aqui em toda essa região, e isso aconteceu, claro, por causa desse protesto dos moradores. E 1 hora e 39 minutos depois que o Neto Mota entrou com a primeira informação do protesto, ele conseguiu chegar no ponto lá na Ladeira do Óleo, né? No finalzinho da Ladeira do Óleo, ali já é Mangabeiras, Cruz das Almas, né? Exatamente, já é Cruz das Almas ali. Exatamente na região onde acontece um protesto de moradores por lá. Vamos então ao vivo com o Neto Mota. Neto, qual é a reivindicação dos moradores? O trânsito, como é que está aí na situação? Continua pneu queimando ou já diminuiu essa questão do bloqueio? Moura, por aqui o trânsito permanece lento, mas agora um pouco mais controlado, porque os agentes da SMTT e a Polícia Militar fazem esse apoio e conseguiram o desbloqueio parcial da via. Apenas um dos lados da via está liberado para o fluxo do trânsito. Parte das chamas, do fogo que foi colocado aqui em pedaços de madeira e pneus, parte desse fogo foi apagado, mas ali na calçada ainda tem algumas brasas ali espalhadas e muita fumaça por aqui. A informação se confirma, os moradores reivindicam o abastecimento, a volta do abastecimento de água, que segundo eles próprios, desde o final de semana, não vem acontecendo. A dona Marinete, inclusive, é uma das que chegaram cedo aqui. Dona Marinete, o que é que está acontecendo na comunidade da senhora em relação ao abastecimento de água? A gente está 6 dias sem água, nem torneira nenhuma. Eu liguei para a BRK segunda-feira, disse que não tinha previsão de chegar água, que aconteceu um problema e não era só na minha residência. Quando foi hoje, 1 hora antes da gente vir para aqui, chegou um cara da BRK lá, procurando o número da casa 18. Eu deixei o 18 para minha casa. Só que ele disse assim, mas o nome é de Amaro. Eu disse, não tem Amaro. Foi eu que fiz a denúncia segunda-feira, número 9, dei meu nome, dei o código único da conta de água. Todo mês a gente paga e 6 dias que a gente está sem água. A gente está pedindo
água, a gente quer água aqui na comunidade. Como é que tá fazendo? Vocês conseguem pegar na casa de vizinho ou andar metros para poder encher o balde d'água, o balde que tá aqui vazio? A gente tá pegando água na casa de um vizinho, do homem lá do PC Faria, que tá liberando água pra gente botar a torneira. 11 horas, né, o dia a gente pegando água no sol quente. Eu não consigo pegar um balde d'água, que eu vivo desse jeito com o braço. E a gente tá pedindo aqui o nosso direito. No instantezinho veio o bombeiro do Trapicho apagar o fogo. Agora que chegou a reportagem, mas BRK não chegou e a gente quer BRK aqui. E a polícia chegou aqui, eu vi o gerenciamento de crises, e eles conseguiram fazer com que um representante venha ou atenda vocês para tentar diminuir essa situação aqui? Eles entraram em acordo com a gente concordou, velho. Mas como chegou aqui, veio um cara do bombeiro, puxou a arma o bombeiro puxou a arma pra ele aqui, puxou pro repórter que tava no carro. Qual foi a decisão que foi anunciada aqui? A BRK vai receber vocês lá, vai vir até a comunidade conversar com vocês? O que foi decidido? Eles disseram que a BRK estava para chegar aqui 8 horas. Caso a BRK não chegar, a gente vai fechar novamente. E os bombeiros chegaram aqui querendo apagar o fogo e ameaçaram a gente. Um apontou a arma para mim dizendo: você quer receber bala? Porque a gente chegou ali na pista, aqui na faixa, porque pisou sem querer na mangueira, ele puxou a arma. Então agora vocês estão aguardando o representante da BRK, que foi dito para vocês que ele vai vir até aqui. Ele vai vir até aqui, a gente está esperando a BRK e a gente só sai daqui quando a BRK chegar. Ok, então, as informações, Edson, são essas aqui. A gente ouviu a comunidade, o Corpo de Bombeiros realmente, de fato, está ali, Polícia Militar, SMTT, mas o trânsito permanece lento da mesma maneira. Ó. A gente olha aqui, mesmo com a liberação parcial de um lado da via, a gente vê que nesse momento essa única via está sendo dividida para quem desce aqui do Ladeirão do Óleo e para quem vem da direção de onde a gente veio. Vou tentar passar para o outro lado aqui para tentar mostrar como tá como tem concentração de moradores ali de um outro lado também, só que é muita fumaça que ainda vem até onde a gente está. Polícia Militar acompanha ali os moradores com baldes vazios, com pedaços de papel pedindo água, com símbolos da BRK. E conforme a moradora acabou de dizer aqui, a informação que ela teria recebido é que por volta das 8 horas da noite um representante chegaria até aqui. Enquanto ele não chega, enquanto esses representantes não chegam, segundo os moradores, o protesto continua. Obrigado, Neto. Neto, inclusive, passou, né, exatamente o que esses motoristas estão passando, né? A dificuldade de chegar até aí, quase 2 horas, né? Inclusive, o carro da reportagem deve estar bem distante ainda do Neto, né? O Neto e o Edmilson foram a pé, né, por esse percurso aí de quase 1 quilômetro, lá do shopping até a saída da Ladeira do Óleo. Você vê que os agentes da SMTT fazem agora um controle aí do trânsito, liberando parcialmente quem desce a Ladeira do Óleo, liberando também quem vem da Gustavo Paiva, que está enfrentando esse trânsito até a Josefa de Melo, e também tem o pessoal que vem na Gustavo Paiva no outro sentido, né? Então está tendo que fazer essa divisão, pelo menos a questão do fogo já foi controlado, mas o protesto continua. E a reivindicação é a mesma, 6 dias sem água. Nós pedimos uma nota à BRK, até agora não recebemos uma nota sobre essa reclamação dos moradores lá de Cruz das Almas, tá? Situação, então, ao vivo neste momento, trânsito muito lento. Se você puder evitar a região, evite, porque está bem complicado, com um congestionamento gigantesco por conta desse protesto.